Em sua obra A Vontade e Sentido, Viktor Frankl aponta a vivência do heroísmo e do humor como um exemplo de autodistanciamento. O que o heroísmo e o humor podem ter a ver com o autodistanciamento? Nesse vídeo, nós vamos investigar exatamente isso. Mas antes, gostaria de pedir que você já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Bom, eu sou Thaline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido, e convido você a fazer essa investigação conosco. No livro A Vontade e Sentido, Viktor Frankl aponta a vivência do heroísmo e do humor como exemplos de autodistanciamento. E eu convido você, juntamente conosco aqui da Escola do Sentido, a fazermos uma investigação a respeito dessa consideração que o pai da logoterapia nos traz. Bom, para fazer essa investigação, a gente precisa responder algumas perguntas. O que é autodistanciamento? O que é que nós estamos chamando de autodistanciamento? O que o heroísmo e o humor podem ter a ver com esse tal autodistanciamento, não é? E como saber sobre esse tema do autodistanciamento, do heroísmo e do humor, a relação entre eles, pode ter impacto na minha e na sua vida. Autodistanciamento tem a ver com a nossa capacidade humana de nos distanciarmos das situações e dos condicionantes. Ou seja, expressa uma capacidade que nós temos de nos distanciar das influências que temos, né? Então, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós somos atravessados por circunstâncias, por condicionamentos de ordem social, cultural, pelos atravessamentos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, pelas opiniões dos outros, pelas relações que temos. E muitas vezes, sem nós percebermos isso, nós acabamos nos fundindo com essas coisas. Ou seja, ao invés de eu me perceber com a emoção de estar triste, muitas vezes eu colo em mim como se isso fosse um traço da minha personalidade. Então, eu sou uma pessoa triste. Ou, às vezes, a gente está tão confuso diante de um problema que a gente acaba realmente se misturando com esse problema e achando que a gente não tem saída, ou que não há saída para ele. Esses aqui que eu estou trazendo são apenas alguns exemplos de como muitas vezes a gente está como que colado, grudado a situações, a problemas, a condicionamentos, a algumas falas, a alguns imperativos que seria muito importante que a gente se distanciasse. Distanciar não quer dizer não ter nada a ver, não quer dizer ser indiferente, mas conseguir fazer essa consideração de que esta é uma emoção que eu estou sentindo, esse é um problema que eu estou passando, esse é um momento da minha existência, mas não é algo de definitivo, não é algo de encerrador, não é algo de engessador que faz com que eu já não possa ser outra coisa. Então, o autodistanciamento é exatamente essa experiência que nos permite ter essa consideração, né? De que estamos vivenciando coisas, de que estamos pensando, de que estamos sentindo, de que estamos nos relacionando, mas que podemos olhar por outras perspectivas, né? E a partir desse distanciamento que eu consigo fazer, nossa, eu estou com muita raiva. Mas a raiva é uma emoção, ela não necessariamente precisa me tomar e fazer com que eu faça coisas, e fazer com que eu seja agressivo. Eu consigo, de alguma forma, entender que estou com raiva, mas me posicionar diante dela e dizer, e agir de um outro modo, agir de um modo mais polido, não deixar que a raiva me domine, que a tristeza me encerre, né? Que o problema consuma a minha existência. Então, um caminho para que a gente comece a elaborar essas coisas é exatamente a experiência do autodistanciamento. É sermos capazes de tomar posições a respeito dos nossos condicionantes, das nossas relações, da forma como vivemos e até de nós mesmos, como eu estava comentando. A gente, através do autodistanciamento, é como se a gente parasse de se confundir com as nossas dores, por exemplo, e tomar uma posição diante delas, saber que estamos sentindo, entender que há uma experiência sendo vivenciada aí, mas que eu não preciso sucumbir a ela. Isso nos torna capazes, portanto, de decidir sobre nós, decidir sobre a nossa existência. E aí você pode estar se perguntando, então, Lini, o que é que o heroísmo, o que é que o humor vão ter a ver com isso? Bom,
para o Frankl, e como ele nos traz no livro mencionado, né, A Vontade e Sentido, essa experiência do heroísmo, ou seja, da capacidade nossa de lidar, de enfrentar mesmo as situações mais doloridas, mais difíceis, né, são uma mostra, né, de como nós corajosamente podemos não nos confundir com a nossa dor, não nos encerrar em nós mesmos, mas ter uma posição de coragem, de enfrentamento. Então, o heroísmo muitas vezes está vinculado ao altruísmo, quer dizer, eu estou sentindo coisas, eu estou sentindo dores, eu estou cansado, eu estou com sede, mas em nome de uma causa maior, em nome de uma pessoa que eu sinto que está sofrendo mais, por exemplo, eu posso fazer o ato heróico de abnegação, né? E de fazer uma escolha de, neste momento, estar a serviço desse outro. É uma forma de distanciamento. Isso é o mais correto em todas as situações, Taline? Eu não ouvir as minhas necessidades, por exemplo? Não. Vocês vão ver, e quem acompanha o nosso canal já vislumbrou isso em algum dos nossos vídeos, o olhar a partir da logoterapia, a partir das considerações do Viktor Frankl, ele é muito situacional. Isso significa que cada configuração de uma situação vai pedir de nós um posicionamento. Mas a questão aqui do heroísmo é que muitas vezes é sim pedido de nós algum auto altruísta, alguma renúncia, alguma abnegação, em nome de algo que é valoroso para nós, em nome de uma pessoa que é importante para nós. E a pergunta é, diante dessas circunstâncias, a gente consegue ter essa postura heróica? Né? Nós conseguimos fazer essa renúncia, essa abnegação, nós entendemos a importância de negar nós mesmos, às vezes alguma condição, né? Estava com muito sono, mas eu precisei ajudar alguém. Isso parece corriqueiro, cotidiano, mas pode ser heróico em alguma circunstância, renunciar ao meu sono para escutar alguém, para ir em socorro de alguém, né? Muitas vezes o herói, né, é trazido para nós até de uma forma bastante lúdica no cinema, nas obras dos quadrinhos, na cultura pop de forma geral, exatamente como aquela pessoa que é capaz de não pensar apenas em si mesmo, mas de agir, né, e lutar em nome de um bem comum. E é interessante que nos faça pensar sobre, né? Nos seja até inspiração em dados momentos, né? A questão é que para nós quando nós acessamos essa possibilidade, quando nós nos posicionamos a partir de uma escolha heróica, de um ato heróico, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar o autodistanciamento. De alguma forma, nós estamos nos vendo a partir de uma outra perspectiva e conseguindo tomar uma posição diferente do que talvez as nossas necessidades peçam, do que talvez as nossas comodidades sugiram, né? A gente consiga decidir algo a respeito da nossa postura, do nosso posicionamento, decidir por enfrentamentos de situações problemáticas, que se a gente não experienciasse o autodistanciamento através dessa experiência heróica, nós não travaríamos esse combate, né? Nós ficássemos ensimesmados e sem resolução, sem elaboração do momento de sofrimento ou de desafio que a gente possa estar passando ou que a situação de algum modo apresenta para nós. Quando o Frank fala de heroísmo, só para dar uma ideia para vocês assim, e convidar vocês, né, a assistirem outros vídeos nossos que falam mais da questão biográfica de Frank, ele menciona muitos campos de concentração. Então, muitas pessoas ali, naquela experiência, por exemplo, se doaram, né? Se colocaram numa fila de morte para salvar a vida de um pai de família, né? Preferiram dar a comida toda aos colegas e renunciar à comida naquele dia por entender que os colegas estavam precisando mais do que ele no momento, entregar uma bota para alguém que estava com muitas dores no pé, né, assim, oferecer uma escuta mesmo passando ele mesmo por muitos tormentos, né. Então, quem leu Em Busca de Sentido, e aqui é uma outra indicação importante desse vídeo, o livro do Frank, você vai acompanhar relatos do Frank em que ele fala sobre esses
não sei se a gente poderia classificar de pequenos, mas sobre esses atos heróicos, né, vivenciados no campo de concentração e que ele teve a oportunidade de relatar, mas que não estão confinados àquele espaço-tempo, né, que também no nosso dia, também na nossa existência, nós somos convidados, às vezes convocados, às vezes de alguma forma chamados, né, a também nós termos esse tipo de atitude, né, abnegada, altruísta, como eu tinha falado, e que essa experiência, ela não, entre aspas, serve só ao outro, né? Ela também contribui para nós como pessoa, ela também nos enriquece por esse elemento de autodistanciamento que estamos comentando. E aí você pode se perguntar, bom, e o humor, né? O heroísmo até dá para entender, né? Assim, parece bastante valoroso e tal. Mas o humor, o que ele tem a ver com autodistanciamento, né? E aí uma coisa que Viktor Frankl traz em vários momentos da sua obra, né, é que rir de nós mesmos pode ser terapêutico, né? Rir de nós mesmos, esse elemento da comicidade, ele pode abrir perspectivas que a gente não estava enxergando antes. Então, às vezes, nós nos reconhecemos ou nos identificamos, por exemplo, com personagens atrapalhadas no filme, numa série, no livro, até no meme, né? Hoje, no momento em que vivemos, às vezes a gente vê um meme e aquilo é risível para nós porque, de alguma forma, nos toca, né? Nós nos identificamos, nós nos reconhecemos. O que a gente não percebe, talvez, é que ao fazer isso, é que ao rir de uma situação como essa, em que a gente se identifica, em que a gente se reconhece, de algum modo a gente ganha um ângulo diferente de visão a respeito de nós mesmos com relação àquela questão. Ao invés de estarmos em primeira pessoa, né, como acontece quando nós estamos vivenciando algo, né, então a gente levou uma queda, a gente passou por uma situação constrangedora, que traz vergonha para nós, talvez, a gente fique ali, né, sofrendo em primeira pessoa. Quando nós temos a oportunidade de ver por um outro ângulo, é com a outra pessoa, é outra pessoa que está passando por aquilo que eu passo, que eu passei, eu até me permito rir, né? E ao fazer isso, eu olho de fora. Nossa, é assim que eu ajo, né? Parece que é assim, é parecido com isso que eu me sinto quando acontece comigo. Então, é nos oferecido, então, uma perspectiva diferente. Pra vocês terem uma ideia, né? O Frank ele gostava de fazer caricaturas. E as caricaturas elas têm a ver com exacerbar um traço marcante da pessoa, né? Então, demarcar bastante. Isso em si tem a ver, em si não é bom, né? Mas assim, isso tem a ver com o humor. Isso tem a ver com olhar-se a partir de uma perspectiva diferente, né? Você poder ver a sua caricatura, é, ter a oportunidade de ter acesso a como outras pessoas te veem, e que pode ser engraçado, e que você nunca pensou em se ver assim, né? Pode trazer para você, para mim, uma perspectiva diferente sobre quem somos. Então, é como se de alguma forma nós já não estivéssemos colados àquela experiência de vergonha, de dor, de constrangimento, mas que a gente consiga ver por uma outra perspectiva, por uma perspectiva distanciada. E por que que isso é importante para nós? Porque, seja a partir do humor, seja a partir do heroísmo, isso nos permite pensar como nós gostaríamos de ser, como nós gostaríamos de nos posicionar. Em outras palavras, decidir sobre nós. Então, ao invés de nós sermos como que uma vítima das circunstâncias, alguém levado, alguém tomado, alguém empurrado a fazer algo, a pensar assim, a sentir isso, a agir dessa forma, nós entendemos que há sim coisas que nos atravessam, dores, sentimentos, colocações, problemas, mas a partir do autodistanciamento a gente consegue tomar uma posição, decidir, direcionar, orientar a nossa forma de agir para conforme nós gostaríamos de ser, conforme nós pensamos que seja a melhor forma de agir. Então, é aqui que tem um impacto nas nossas vidas, né? Então, como eu falava no começo lá do vídeo, quando a gente pensa sobre autodistanciamento e como o heroísmo e o humor podem ser expressões, né? Exemplos desse autodistanciamento, nós estamos falando porque isso tem uma implicação terapêutica nas nossas vidas. A partir de experiências como as mostradas, né? Como as comentadas aqui, pode ser que, nos vendo de uma perspectiva diferente, nós passemos a enxergar novas possibilidades de ser, novas possibilidades de agir. E, a partir daí, a gente vislumbre caminhos diferentes, caminhos mais autênticos e genuínos nossos,
caminhos mais condizentes com quem somos, com quem gostaríamos de ser, com os nossos projetos existenciais. Então, veja que a gente começa depois de elementos aparentemente simples, né? Uma caricatura, um meme, uma coisa engraçada, que, sendo bem aproveitados e bem direcionados e trabalhados terapeuticamente, eles podem ter um impacto muito significativo e especial nas nossas vidas. Pode abrir caminhos novos, né, como eu estava falando, e nos mover, portanto, em caminhos significativos e mais ligados ao sentido que preenche as nossas vidas. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Peço que você deixe, né, nos comentários algum elemento que te chamou a atenção, alguma dúvida, alguma colocação. Espero de verdade que você tenha gostado da nossa reflexão. Não sei se você em algum momento já tinha pensado que, por exemplo, rir de si mesmo, que, por exemplo, o humor pode ser um caminho, uma vereda interessante para um crescimento pessoal, para um enriquecimento pessoal. Se você já tinha pensado que o heroísmo pode ser ou estar muito além, né, das visões lúdicas que nós temos da cultura pop, mas que elas têm a sua validade também, né? E espero que essas reflexões, essas colocações advindas, né, a partir da visão de homem e visão de mundo da logoterapia, possam de alguma forma ter impacto no seu dia a dia. Lembro você de deixar o like no nosso vídeo, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado, nos ajude dando esse like, né? Se inscreva em nosso canal se você ainda não foi inscrito ou inscrita. Também sugiro, né, que ative o sininho das notificações, para que cada nova contribuição nossa você possa ser notificado, e peço ainda que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que o nosso trabalho e essas reflexões advindas da logoterapia cheguem a mais e mais pessoas. Ainda gostaria de pedir que você nos siga no Instagram. O link para o nosso perfil no Instagram está no primeiro comentário aqui desse vídeo. E por que é importante, né, você nos seguir no Instagram? Porque lá a gente compartilha com você os nossos movimentos de estudo, de supervisão, de atividades novas, a nossa ida a eventos, e tudo que a Escola do Sentido se propõe a fazer, você fica prontamente informado. Gostaria de agradecer pela atenção e nos encontramos em um próximo vídeo.